Queridos, vou chamar você nessa noite para abrir comigo sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Obrigado, Mateus. Miqueias, capítulo 7, versículo 7, meus irmãos. Estamos aqui dando oportunidade a alguns livros que normalmente a gente não vê com tanta frequência, né? O profeta Miqueias é um dos profetas menores. Depois aí de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, você passa aí também os profetas maiores, chega nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, tá certo? Você sai aí dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Miqueias capítulo 7, também vai estar aqui, né, para ajudar todo mundo a acompanhar. E versículo 7, Miqueias 7, 7. Hoje à noite eu quero falar sobre fique de olho em Deus. Fique de olho em Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Vamos ler, meus irmãos? Amém? Amém. Eita, amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Louvado seja o Senhor pelas grandes coisas que tem feito na nossa vida. E a gente vai aprender isso também com Miqueias hoje à noite. Ele diz assim no versículo 7: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Senhor Deus, nós queremos também colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Nós somos tão diferentes nessa noite, cada um com suas dificuldades, cada um com seus problemas, cada um com as angústias que carrega diante de Ti, mas todos nós precisamos da mesma atitude, Senhor, que foi feita por este homem, que foi tirar os olhos de tudo que circunda a nossa vida e decidir fixar o nosso olhar no Senhor. Nos ajuda, Pai, porque tantas vezes é difícil. Tantas vezes a gente não enxerga a realidade das coisas, a realidade única que existe, que é a tua ação poderosa, soberana, invisível em nossas vidas, que nós podemos hoje sim ver através dos olhos da fé. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós pedimos nessa noite, como muita gente te pediu, abre os nossos olhos, Pai, para que a gente possa enxergar a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só tomar uma aguinha rapidinho. Muito bem, não foi nem 5 segundos. O profeta Miqueias, meus irmãos, é um dos profetas que tem um chamado especial de Deus para pregar a palavra num momento muito difícil, né? O ministério do profeta é tão longo quanto outros profetas famosos, né, como Ezequiel, por exemplo. Alguns vão dizer que Miqueias pregou durante 25 anos. Então, apesar do livro ser pequenininho, ele teve um ministério bastante grande. Ele foi contemporâneo ali do profeta Isaías, esse mais conhecido, né? E ele profetizou para as duas casas do povo de Deus, tanto para Israel como para Judá, só que já tinha sido dividido ali o reino, os dois já tinham brigado e a coisa estava muito feia. A profecia de Miqueias é tanto o julgamento de Deus, Deus vindo trazer o julgamento sobre os pecados, sobre as maledicências, sobre o mau comportamento, sobre a quebra da aliança de Deus, a queda do povo de Deus, na sua presença. Mas, por outro lado, Miqueias também é um livro de esperança, de renovo, de dias melhores vindo por aí. Então a gente vai ter esse gosto agridoce, né? Você já experimentou aquele, é tipo da comida chinesa, agridoce, né? Um pouquinho doce, mas um pouquinho amargo, um pouquinho ácido. É assim que é o livro do profeta Miqueias. Ele é muito conhecido, meus irmãos, por aquele versículo do capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 8. O Senhor já falou que quer de ti o que é o bem, né? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente perante o seu Deus. Só que aqui no versículo 7, no capítulo 7, a gente tem
a divisão ali, a gente tem quase que o resumo da história do profeta. A gente começa ali no versículo 1 do capítulo 7 com esse lamento de Miqueias dizendo: ai meu Deus, ai de mim, eu estou vivendo numa situação muito difícil. É realmente complicado quando você olha na Bíblia uma pessoa falando ai. Não é somente dor, não é porque ele pisou em alguma coisa, não é porque ele se machucou. O ai é uma expressão de profundo lamento. A situação tem que estar muito feia. Não é por acaso que Isaías diz no capítulo 6, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Eu vou morrer, porque eu vi a Deus, e não tem como escapar. Quem vê a Deus morre, porque não aguenta. E aí Deus diz: fica tranquilo, Isaías, que eu providenciei a purificação. A mesma coisa aconteceu aqui com o profeta. Você vê que no versículo 1 ele diz: ai de mim. Ai de mim por quê, meus irmãos? Porque estava numa situação muito difícil, muito complicada. Não podemos imaginar o quanto, mas o que aconteceu na época dele é que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, as pessoas estavam cometendo os piores pecados. Ele vai dizer que é o poderoso, que é a autoridade, que é o juiz que trama, que é traiçoeiro, que tem projetos malignos para se locupletar, para conseguir, através da corrupção, através do suborno, através da morte, através da injustiça, conseguir encher o seu bolso. Em outras palavras, é o sacerdote, é o diácono, é o presbítero, é o pastor que está passando a mão no cofre da igreja, dentro do templo. Essas coisas estão acontecendo enquanto está ocorrendo culto na casa de Deus. Não é fora. O problema não é na esquina, no bar da esquina. O mal está dentro do povo de Deus. É na casa de Deus, é com o povo de Deus. A situação é tão terrível que ele se sente como se fosse um faminto procurando comida depois de ter passado por um grande banquete. Ele diz no versículo 2 assim: eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, mas não há mais nada, não há mais cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Ele procura as pessoas piedosas, ele procura alguém que seja crente, alguém que ainda não tenha corrompido o coração, e ele não consegue achar no povo de Deus. Ele diz no versículo 2: desapareceram todos os piedosos da terra, não sobrou somente um. O melhor deles, aí no versículo 4, é como um espinheiro. Você procura ajuda e o que você encontra é facada nas costas, é abraço de urso. Ele continua dizendo uma frase que a gente vai ouvir na boca de Jesus, versículos 5 e 6, principalmente no versículo 6. Não acredite no seu amigo, no seu companheiro, nem na sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Jesus diz isso em Mateus capítulo 10, versículos 35 e 36. Então veja, meus irmãos, que Miqueias mostra para a gente que é possível uma igreja se corromper. Que não é de se assustar que o povo de Deus possa chegar num estado de total aversão, corrupção, de fazer do culto algo terrível aos olhos de Deus. E o que fazer nessa situação? O que fazer quando a gente perde o gosto pela igreja? O que fazer quando a gente identifica naquelas pessoas que a gente procuraria a confiança, procuraria o sossego, o apoio, o conselho, se dentro da igreja, da casa de Deus, a gente não encontra o amor que se é prometido no Evangelho, se nem mesmo diante dos cristãos a gente encontra a união, a gente encontra o amor de Jesus, como é que a gente deve agir, meus amados irmãos? O profeta Miqueias nos desafia nessa noite e nos ensina como um cristão pode se comportar na hora da angústia. Na verdade, ele revela para a gente pelo menos 3 diferenças de um cristão no momento de dor, no momento da angústia.
Eu queria compartilhar com você nesses minutinhos, meus irmãos. Veja que a primeira diferença de um cristão na hora da angústia, quando você está pela primeira vez ou por uma vez mais grave, de uma maneira mais profunda, conhecendo o esgoto que pode haver no meio do povo de Deus. Se você está lidando com pessoas que têm um sorriso evangélico de Jesus, mas que são, na verdade, lobos na pele de cordeiro, são pessoas falsas, que pregam muito o evangelho e vivem nada de palavra de Deus. A primeira decisão que o profeta toma, e a primeira diferença que um cristão então tem na hora da angústia, é que ele decide prestar atenção no agir de Deus. O versículo 7 começa dizendo: eu, porém, olharei para o Senhor. Veja que o profeta não está ignorando a situação. Capítulo 7 todo, até o versículo 7, é o profeta tomando par do que está acontecendo. Ele não está ignorando, ele não está fazendo uma atitude de sublimar, de fingir, de se iludir. Ai meu Deus, eu estou na igreja, não estou vendo nada, é todo mundo lindo, que coisa maravilhosa. Não, ele encara a realidade, e a gente precisa fazer isso, meus irmãos. Precisamos encarar a realidade na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. O mundo é difícil, é cruel, e estamos cercados de pessoas, muitas vezes, que não são de confiança. O Evangelho não permite, não autoriza você a lidar com o mundo como se fosse um... Essa aí eu já ia me entregando a minha idade, né? Uma poliana moça, ninguém nem sabe mais o que é isso, né? Ninguém sabe mais. Ser ingênuo, né? Não, eu estou na igreja agora, né? E principalmente as pessoas que vão chegando mais cedo, né? Vão chegando, são mais novas no Evangelho, né? Vão se iludindo que, eu estou na igreja, eu nunca vou me decepcionar. Não, meu irmão. Nós estamos aqui, nesse lugar que é separado para o tempo, mas aqui dentro a gente pode sim passar por decepções. A gente pode sim encontrar pessoas que tiveram uma falsa experiência com Jesus Cristo, uma falsa conversão, e que por isso vão tornar a nossa vida mais difícil. A primeira resposta é: não ignore essa realidade. O Senhor Jesus disse que no meio do joio, no meio do trigo, haverá também o joio. Há pessoas duras, difíceis na casa, na presença de Deus. A resposta não é ignorar, a resposta não é fingir. Todo mundo na minha casa é lindo, agora que eu sou crente eu vou amar, todo mundo vai dar tudo certo, vai ser tudo uma maravilha. Não. A resposta para as nossas dificuldades, meus irmãos, é o porém. Veja aí comigo no versículo 7, ele diz: eu, porém. Eu estou vendo que está sendo difícil, eu estou vendo que no meu trabalho as pessoas talvez olham meio torto para mim, tem gente tentando me passar a perna, preparar uma arapuca, esperando doido para eu cair em alguma coisa para me pegar. Sorriso amarelo, eu estou passando, quando eu passo no corredor, esse crente não presta não, rapaz, só quer ser o santo. E o pior, meus irmãos, a gente fica dando muito exemplo fora, mas no tempo do profeta está acontecendo dentro, é na igreja. É irmão falando de irmão, é irmão tramando contra irmão, é gente querendo chegar na liderança, querendo passar a mão nos irmãos, ter um comportamento autoritário sobre os outros, chegando ao ponto de matar. Que diz o versículo 2: todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. A resposta é: eu, porém, a despeito, ainda que esteja acontecendo, ainda que eu esteja vendo isso, o profeta decide tomar outra decisão. Ele decide fixar os seus olhos em Deus, meus irmãos. Poucas coisas na nossa vida, preste atenção nisso, são tão decisivas para a tua história como o olhar.
Além de proporcionar o senso de localização, quando você olha, você sabe onde está, você toma par da situação, você se encontra na vida. O olhar permite o reconhecimento da situação atual, que atualmente está acontecendo. Além de identificar suas possibilidades, o que você pode ou não fazer. O olhar é impressionante, o olhar é totalmente necessário para nós. Nós só tomamos decisões porque conseguimos visualizar as coisas. Contudo, meus irmãos, o olhar pode nos atrapalhar. Tem um comentário na Bíblia de Estudo NAA que diz o seguinte aqui: Oséias, quando ele decide olhar para Deus, ele usa aqui, a palavra que ele usa é a mesma que está no versículo 4. Versículo 4 diz: o melhor deles é como um espinheiro, mas reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. A palavra que ele usa para olhar é a mesma de sentinela. Sentinela é outra palavra para vigia, né? Aquele que está olhando, aquele que está prestando atenção no que está acontecendo. O trabalho do vigia, na época do Miqueias, era ficar no muro da cidade, na torre mais alta da cidade, no muro, observando nas partes mais próximas o que estava acontecendo, se havia movimentação estranha, se o inimigo botava a cara no monte, aparecia alguma coisa, algum exército, alguma ameaça para a cidade. Então o vigia estava sempre prestando muita atenção no que estava acontecendo ao redor. A palavra que Miqueias usa é: eu olharei para o Senhor. Em outras palavras, usando a mesma palavra do versículo 4, eu vigiarei, eu colocarei a minha atenção no Senhor. Se nós queremos passar bem a hora da angústia, tomar a decisão certa, nós precisamos atentar para o que Deus está fazendo na hora do problema, meu irmão. Tirar o olhar do que está acontecendo no bochicho, nas dificuldades, na palavra negativa contra você. Fechar os olhos para o que está acontecendo nesse sentido e abrir os olhos para o que Deus está fazendo, para a realidade espiritual que está por trás das coisas. Se você deseja vencer frustrações, se você deseja permanecer com o coração firme diante de Deus, tire os olhos do problema e coloque os olhos no Senhor. Aprenda comigo, com Miqueias, aprenda com Miqueias, eu vou aprender com Miqueias, a colocar os olhos em Deus, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado onde temos colocado o nosso olhar. Muitas vezes a gente fica esperando somente da situação, a gente fixa os nossos olhos, a gente trava o nosso campo de visão, somente o que está na frente, somente o que está no nosso campo de alcance, e esquece que é preciso fazer como Miqueias. Apesar de tudo que está acontecendo, eu decido prestar atenção no agir de Deus, vigiar o que está sendo feito por Deus. A segunda atitude que Miqueias toma, meus irmãos, e nos ajuda a entender como um cristão é diferente na hora da angústia, vem em seguida. A segunda atitude é que ele não enxerga a situação com os seus sentimentos momentâneos. Um cristão não enxerga a situação com os seus sentimentos momentâneos. O versículo 7 continua dizendo: eu esperarei no Deus da minha salvação. Esperar no Deus da salvação. Miqueias não apenas corrige o olhar, tira do plano material e o projeta para o plano espiritual, para Deus que está atuando invisivelmente, mas ele também tem cuidado com o olhar do coração. Miqueias decide não se guiar pelos olhos dos sentimentos, pelos olhos do coração. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo raiva.
Então agora a coisa não vai ficar boa para alguém aqui. Não vai. Não vai ficar para você, principalmente. Principal perdedor quando a gente sente raiva, quando a gente vê a situação com amargura, com desconfiança, somos nós, meus irmãos. Ninguém consegue ter noite boa de sono, tranquila. Ninguém consegue ter sono reparador se vai dormir abraçado com o problema. Miqueias teve essa atitude: eu esperarei no Senhor. É como se ele jogasse a situação, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Frequentemente, meus irmãos, o nosso problema é que os nossos olhos nos traem. Frequentemente a gente é traído, a gente tem uma ilusão de ótica. Com certeza já aconteceu na sua vida. Você está andando na rua, ô fulano, tudo bem? Eita, você vai olhar, não era o fulano que você pensou. Ô, desculpa aí, eu pensei que era ciclano, né? Não é o ciclano, é o fulano. Não era o fulano, era o ciclano. Normalmente o nosso olhar nos trai, meus irmãos. Porque a situação engana. A situação causa ilusão. A visão física muitas vezes turva a nossa compreensão espiritual do que está acontecendo. A gente se fixa no que está acontecendo momentaneamente. A gente vê a situação descambando para o mal, a coisa indo de mal a pior, a pessoa ficando mais raivosa, mais belicosa, mais difícil, e a gente esquece que por trás dessa situação há um Deus que pode fazer muito mais do que os nossos olhos alcançam. A gente começa, quando cai nesse erro, quando a gente cai no erro de guiar a nossa vida pelos sentimentos, a gente se perde, a gente se engana, a gente passa a enxergar tudo com as sensações e sentimentos do momento e esquecemos de esperar em Deus. Quem espera em Deus, meus irmãos, entrega o que está sentindo a Deus. Não é se abstrair da realidade, não é deixar de sofrer. Ai meu Deus, eu não estou sofrendo, não está doendo, né? Eu sou de Jesus, não está doendo. Não, é você não caminhar pelo que você está sentindo. E é isso que o profeta Miqueias está fazendo. Você está percebendo? Ele começou narrando ali um lamento. Ai de mim, está doendo, Senhor, eu não aguento viver nesse momento de dificuldade, de amargura, de não ter nem condições de falar para minha esposa, para minha mulher, eu não posso confiar nela, porque está todo mundo corrompido. Mas apesar disso tudo, eu não vou me guiar por essa convulsão do coração, eu vou esperar no Senhor Deus. Não deixe o seu coração te guiar na hora do problema, meu irmão. Não deixe a tristeza, não deixe a angústia, não deixe a raiva, não deixe as sensações fazerem você ficar cego para o agir de Deus, para quem realmente pode salvar você em qualquer situação. Dr. Russell Champlin diz que esse versículo aqui provavelmente foi feito no momento mais difícil do povo de Deus, no momento do cativeiro babilônico, em que todo mundo está sendo carregado para fora da sua terra. Ele chega a dizer: nunca as coisas estiveram tão erradas para o povo de Deus. E a decisão de Miqueias é não enxergar a situação com os seus sentimentos momentâneos. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Escute, meu irmão, você pode fazer essa oração hoje à noite. Você pode, diante de Deus, diante de tudo que está aparecendo no seu coração, na sua mente, de todas essas decisões que você precisa tomar, todas essas apreensões, essa angústia, você pode realmente dizer para cada um desses problemas: eu esperarei
no Deus da minha salvação. Eu não vou me guiar pelo que eu estou sentindo agora. Eu esperarei no Deus da minha salvação. A terceira decisão e última, meus irmãos, é que o profeta decide confiar na resposta de Deus. Ele termina dizendo no versículo 7: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Miqueias decide, meus irmãos, não apenas olhar, fixar atentamente seus olhos na forma como Deus está consertando as coisas aparentemente invisível aos olhos, né? Mas está acontecendo. Não apenas decidir corrigir o coração, não viver pelo que sente, mas viver pelo que crê, na fé no Senhor. Ele decide confiar na resposta de Deus. É fazer uma retrospectiva, é pesar as coisas, é levar para a balança da vida. O que pesa mais? O que está valendo aqui nessa situação? É a fidelidade de Deus ou a gravidade do problema? Quem é que é maior? O que vale mais? Será que alguma vez no passado Deus me passou a perna? Será que alguma vez Deus falhou? Será que alguma vez Deus esqueceu do seu povo? Então eu vou continuar confiando no nome do Senhor. Eu confiarei que o meu Deus vai me dar resposta. Miqueias decide confiar nessa atuação de Deus. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a olhar pelas esquinas da nossa confusão. Olhar no meio dessa bagunça que às vezes está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos aprender a retornar esse olhar para a referência da nossa vida espiritual. Você pode passar por redemoinho, você pode virar cambalhota nesse problema, você pode estar com a cabeça virada ao avesso, pode estar tudo acontecendo dentro de um furacão na sua vida. Você não sabe como é que foi minha semana, como é que foi essa semana, né, para mim, na minha vida, Harrison. Você está falando aí, estou até achando interessante, estou até querendo ver qual vai ser a conclusão final, mas a minha vida está uma loucura, parece que tudo mudou, nem no trabalho eu tive sossego, em casa eu não consegui dormir. O que o profeta está dizendo? O profeta Miqueias está fazendo a gente voltar para o centro de referência da sua vida. Da minha vida, da nossa vida, meu irmão. A nossa vida só está de pé hoje porque Deus tem nos ouvido. A gente, no meio do problema, se esquece de que só estamos como estamos hoje porque Deus tem sido fiel. Deus tem todos os dias providenciado o necessário para a nossa existência. Enquanto a nossa cabecinha está moendo, está fazendo, como é que é, meu Deus, que dizia minha avó, conversando miolo de pote, né, inventando história, né? Miolo de pote é nada, não tem nada no pote, né? Eu demorei quase uns 20 anos para entender depois, né? Enquanto a gente está inventando, né? Ai, meu Deus, será que em 2027 eu vou estar vivo e vou ter dinheiro para comprar pão lá na esquina da padaria? Enquanto a gente está fazendo todas essas preocupações, a gente esquece que todo dia a gente está vivo. Que você está aqui, meu irmão, hoje, graças a Deus, vivo pela vontade de Deus. Deus te deu mais um dia hoje. Deus te dá condições hoje de estar aqui, tranquilo, perto de pessoas que você ama, tendo certeza da sua boa mão. Não está perfeita a vida, eu sei que não está perfeita, não vai ficar perfeita, meu irmão. A nossa vida aqui nunca vai ser perfeita, nós ansiamos pela glória dos céus. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente tem que lembrar todos os dias de ser satisfeito com o que Deus tem feito no nosso coração. E se a coisa está apertada e ruim, a gente precisa dizer como Miqueias: o meu Deus me ouvirá.
Você percebeu como é que começa o capítulo 7, como é que ele termina aqui? Ele começa com um lamento profundo, uma dor terrível no coração. Ai de mim, o que eu estou vendo é terrível. Eu nunca pensei ver uma situação dessas na casa de Deus, no meio do povo de Israel. Eu nunca jamais pensei que os próprios cristãos seriam aqueles que envergonhariam o Evangelho, ou pelo menos cristãos. Mas no final, o profeta arranca do coração esse grito de esperança, resolve mudar o seu olhar, dar um mindset na mente. Mindset já é na mente, né? Um mindset, mudar o olhar, colocar esperança em Deus e esperar que Deus o escute a sua oração. E eu queria fechar aqui com um pensamento de um estudioso chamado Adam Clarke. Ele resume essa situação de maneira linda. Ele diz, porque é como se Miqueias falasse aqui nas palavras de Adam Clarke, porque as coisas são assim, eu vou confiar no Senhor com mais firmeza. Está ficando mais difícil, eu vou orar mais. Esperar por Ele com mais paciência e mais confiante. Esperar ser apoiado, defendido e salvo. É assim que um cristão é diferente na hora da angústia. Ele encontra na hora da fraqueza motivos para confiar, para continuar firme diante de Deus. Portanto, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado em manter a confiança diante do Senhor. Vamos tirar 3 lições desse texto para nós hoje à noite. Queria deixar de maneira bem prática para a gente levar para a nossa vida diária. Primeiro a gente aprende, meus irmãos, eu queria deixar como uma aplicação aqui, de maneira direta. Decida manter os seus olhos em Deus, não importa o que aconteça. Foi isso que Miqueias fez. Estava tudo dando errado, mas ele decidiu manter os olhos no Senhor. Segundo, não guie sua vida pelos seus sentimentos momentâneos. O seu coração é enganoso, você vai acabar se dando mal. Não deixe a tristeza descer para o coração e nem o orgulho subir à cabeça. Esse pensamento é do Tim Keller. Mantenha o seu olhar no Senhor, viva pela fé. E por último, confie na atuação invisível de Deus. Confie que Deus está trabalhando, meu irmão. Confie que Deus continua trabalhando até agora, como diz o Senhor Jesus. Confie em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Continue confiando no Senhor. Preste atenção nas mudanças da vida e você enxergará Deus agindo nos detalhes. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.